Vamos lá, meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos ao Tiradentes Online. É muito bom receber você aqui, porque aqui você sabe, a gente constrói a aprovação. Então, vamos conosco aqui nessa pegada, né, de interpretação textual, foco total Banco FGV, né, nossa prioridade inicial aqui, né, MPU, grande concurso, né, edital iminente, tá certo? Então, a gente espera aí um grande concurso para 2025, a gente quer você lá, né, sendo aprovado, estudando com a gente aqui, tá? A gente tem o prazer de facilitar esse acesso, né? Eu fico feliz por estar com você numa das provas mais importantes, né, desse concurso, que é a língua portuguesa, não tenha dúvida disso. E a FGV, ela tem uma pegada muito forte em interpretação de texto, daí a importância desta aula. A gente sabe que, em geral, o brasileiro tem dificuldade com interpretação de texto, né? Exames internacionais, né, provam isso, né, que o brasileiro tem dificuldade em interpretar. Compreender, né, nem tanto, mas interpretar, né, a gente tem uma certa dificuldade. O nosso objetivo é ajudar nesse processo, ok? Então vamos lá. Perceba que eu falei assim, compreender nem tanto, mas interpretar sim. Então qual é a diferença entre compreender e interpretar? A gente vai ver aqui na nossa aula também, né? Porque os editais, em geral, trazem o seguinte: compreensão e interpretação textual. Alguns trazem só compreensão textual, outros somente interpretação textual. Mas, em geral, o que você mais vai encontrar nos editais é compreensão e interpretação textual. Não são palavras sinônimas, ok? Elas têm uma pequena diferença. E o que significa compreender e interpretar um texto? Vamos partir desse princípio, ok? Então, vamos lá. Em termos práticos, há uma diferença significativa entre compreender e interpretar texto. Tá? Vamos voltar aqui. Então, que diferença é essa? Eu já coloquei aqui na tela para você, ok? Então, ó, compreender e interpretar. Compreensão envolve a decodificação do texto. E o que é essa decodificação? É a leitura. Quando você lê, você decodifica. Quando você escreve, você codifica, certo? Diz respeito à apreensão de informações que são de fácil percepção. Refere-se à captação de dados que estão na superfície do texto. Como assim, prof, na superfície do texto? É porque muitas vezes o texto trabalha com informações implícitas. E o que são informações implícitas? São aquelas que não foram ditas, mas estão ali, né, subjacentes, por trás, nas entrelinhas. Ok? Muitas vezes pressupostas, outras vezes subentendidas. Tá? Quando a informação é implícita, eu preciso ir às entrelinhas para produzir sentido. Ok? Mas aqui não. Aqui as informações estão flagrantes no texto, mais ou menos como provas, né, de língua portuguesa, né, eu passei muito por isso, né, era a compreensão de texto. A primeira pergunta, em geral, tinha resposta no primeiro parágrafo. Segunda pergunta, em geral, tinha resposta no segundo parágrafo. É algo mesmo assim de decodificar, né, de captar aquilo que está ali, flagrante, visível, na sua frente. Ok? Corresponde à análise mais objetiva do texto. Ok? Quantos personagens, por exemplo? Onde estavam? O que faziam? Quando? Por quê? Para quê? Agora, quando se trata de interpretação textual, tá, que é o foco maior da FGV, interpretação, significa dar sentido àquilo que se lê. Produzir sentido. Como assim? É ir além da simples decodificação e decifrar as ideias implícitas no texto. Como assim decifrar? Não sei se você já assistiu a Indiana Jones, né? Já, né? Nosso cameraman aqui está dizendo que ó, ele gosta ainda, né? Muito bom, né? Confesso que eu gostava demais também, né? E ainda gosto. Tem uma cena, não sei de que filme, que são vários, né? Do Indiana, em que ele está
diante de uma pequena porta estreita e ele precisa atravessar essa porta. E acima está escrito: só o homem penitente passará. E ele fica pensando o que isso quer dizer. Perceba que quando ele lê só o homem penitente passará, ele está compreendendo o texto. Ele sabe que só o homem penitente passará. Entendeu? Compreendeu. Ele decodificou. Ele está lidando com informações que estão na superfície do texto. Agora a questão é, o que isso quer dizer? Ou seja, quando eu digo o que isso quer dizer, eu preciso decifrar as ideias implícitas. O que é um homem penitente? Por que só um homem penitente passará? Se eu for impenitente, por que eu não passarei? De que forma eu não vou conseguir passar sendo impenitente? E de que forma eu vou conseguir passar sendo penitente? Então, assim, uma coisa é compreender, é ler, é decodificar, é aprender a informação objetiva que está ali presente na superfície do texto. Outra coisa é produzir sentido. De repente, né, vem uma lâmina afiada, em alta velocidade, na altura do pescoço, para separar a cabeça do corpo, e ele se ajoelha. E quando ele se ajoelha, ele diz: o homem penitente se ajoelha diante de Deus. Então, ajoelhando-se, a lâmina passou por cima. Por isso que só o homem penitente passará. Então, assim, ele precisou para passar, ou seja, sobreviver, né? Se passar é um eufemismo, né? Vai sobreviver, é isso que o texto queria dizer. Ele precisou se ajoelhar. Então, assim, quando ele leu, ele decodificou. Quando ele se ajoelhou, ele compreendeu, ele interpretou. Certo? Então, interpretar é além da simples decodificação. É decifrar as ideias implícitas do texto, ok? É saber ler nas entrelinhas, perceber aquilo que não foi dito, mas foi sugerido. Né? Se eu digo assim, meu irmão parou de fumar, quer dizer que ele fumava. Se eu digo, a sala ficou escura depois que você fechou as cortinas, né? Subentende que eu quero que abra as cortinas. Se eu digo, ó, o ambiente ficou mais quente depois que você desligou o condicionador de ar, quer dizer que é para ligar o condicionador de ar, ok? Então existe muita informação que não foi dita, que está nas entrelinhas. E de acordo com Clarice Lispector, a escritora brasileira aí do modernismo terceira fase, ela disse que o melhor ainda não foi dito, o melhor está nas entrelinhas. Claro que ela se referia ali ao contexto amoroso. Então, inferir, né? Interpretar é inferir. E inferir é um processo que nasce na lógica, certo? Nasce na lógica. É concluir, é deduzir, é depreender, ok? É fazer uma análise mais subjetiva do texto. Porque aqui a gente não está lidando com informações objetivas, né? A gente vai ter que produzir sentido. O que a frase quer dizer? Só o homem penitente passará. Ok? É ter uma postura ativa, ou seja, interpretar exige um pouquinho mais, certo? Processando e avaliando o que está sendo lido. Em geral, comprovadamente, nós brasileiros temos dificuldade com interpretação de texto. Agora, qual é a notícia boa? A notícia boa é que interpretar é uma habilidade que a gente pode desenvolver, certo? Olha aí, coisa boa. Como é que a gente vai desenvolver essa habilidade, né? Resolvendo questões. Quanto mais questões de interpretação de texto a gente resolve, mais essa habilidade vai sendo desenvolvida. Pode ter certeza, né? Eu falo isso com muita propriedade, né? Trabalhando com língua portuguesa desde o ano 2000. Tá? Já vi muito aluno que tinha sérias dificuldades com interpretação, mas começaram a resolver questões e, de repente, essa habilidade foi se desenvolvendo, essa percepção sobre texto, sobre o enunciado da questão, tudo isso foi se desenvolvendo de maneira que isso deixou de ser um problema. Tá? Então, porque você sabe que até o enunciado da questão a gente precisa interpretar. Né? A interpretação já começa do enunciado. E, aliás, né, eu repito muito isso, né, em sala de aula, que se você não entender a pergunta, não adianta entender o texto. Né? Então, assim, primeiramente, a dica que eu dou para você, entenda a pergunta. Tá? Entender a pergunta, muitas vezes, né, em muitas questões, não estou falando isso porque a academia diz, mas porque são situações reais de prova. Tá? É mais importante entender a pergunta do que o texto. Tá? Porque às vezes, né, a pergunta ela está focada em um aspecto do texto. E eu não preciso muitas vezes entender o texto todo, porque às vezes a pergunta direciona para a introdução, para uma determinada linha, para a conclusão. Às vezes a pergunta está focada na ideia central, nas ideias secundárias, na tese, na argumentação, na estratégia argumentativa. Então, às vezes você, lembrando que a gente está numa situação de prova, tá? Se esforça para entender o texto, mas a pergunta só queria saber algo bem específico. Então, primeira dica que eu dou, leia a pergunta primeiro antes de ler o texto, tá certo? Porque a pergunta vai direcionar muitas vezes.
Então, se a única pergunta da prova de interpretação, por exemplo, quer que você diga qual é a ideia central que o autor defende no primeiro parágrafo, então basta ler o primeiro parágrafo. Se a segunda questão do texto quer saber como ele conclui, né, as ideias desenvolvidas no texto, aí você vai ler só a conclusão. Então, muito importante para a gente produzir bem na prova, tá? Porque a nossa aula de interpretação aqui, ela tem como objetivo direcionar você para produzir bem numa situação real de prova, tá? Quando a gente está correndo, ó, contra o tempo, não é isso? O tempo é algo que eu tenho que considerar também. Então, leia a pergunta primeiro, ok? Veja se há algum direcionamento para linha, parágrafo, para algum aspecto específico do texto, e você já vai saber o que buscar no texto, ok? Então, muito importante, acima de tudo, é entender a pergunta, ok? Considerando aí, né, uma situação real de prova. A gente não está trabalhando simplesmente compreensão e interpretação de texto para questões gerais da vida, mas para você produzir bem na sua prova, em tempo hábil, né, para fazer tudo o que tem que ser feito, ok? Vamos exemplificar essa questão da interpretação de texto, tá? Que é o que é mais cobrado na banca FGV, é o que você vai encontrar no MPU, ok? Aí eu trouxe aqui um texto do grande poeta Carlos Drummond de Andrade. A gente já começa a interpretar aqui pelo título, Mãos Dadas. Quando ele fala de mãos dadas, ele está sugerindo o quê? Né? Pessoas que andam de mãos dadas estão bem, né? Estão em harmonia, estão em sintonia, estão em concordância, não é isso? Então, mãos dadas sugerem o quê? União, parceria, solidariedade. Ok. Nós temos aqui um poema em 2 estrofes. Okay? Estrofes é um grupo de versos. Então, a primeira estrofe ele diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco. Vamos fazer uma leitura corrida, depois a gente volta para analisar alguns aspectos pontuais do texto. Não serei o poeta de um mundo caduco, né? Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou carta de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo do tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Olha só que interessante. O texto começa criando uma expectativa muito positiva, mãos dadas, certo? Pessoas estão de mãos dadas porque estão em consonância. Se essa consonância acabar, soltam as mãos, né? Concordância voltou, mão dada de novo. O que ele sugere inicialmente é muito positivo, mas a impressão rápida que causa é de que ele está de fora de tudo isso. Como se aquilo que ele propusesse fosse apenas para o outro, não para si. Observe que nós temos aqui, ó, não serei, ó, não cantarei, não serei, não direi, não distribuirei, não fugirei. A impressão que dá é de que ele está propondo algo que não interessa a ele, algo do qual ele vai ficar de fora, do qual ele vai se isentar. Agora, olha só que interessante. Isso é numa leitura. Agora, quando a gente vai ver esses aspectos subjetivos indo às entrelinhas para produzir sentido, a gente vai perceber uma coisa interessante. Depois de cada advérbio, né, de negação aqui, ó, vem o quê? Vem um verbo. Só que mais do que um verbo, né, porque verbo quer dizer ação. Mais do que um verbo, é um verbo no futuro. Ou seja, o que ele está negando não é a ação, é a negação do futuro. Tá? Porque o futuro nunca chega, né? Não sei se você já viu naquelas mercearias. Meu pai tinha uma mercearia. E aí tinha uma placa que dizia assim, ó, fiado só amanhã. Né? Fiado só amanhã. A pessoa volta amanhã, amanhã já é hoje, né? Certo? E aí, fiado só amanhã, ou seja, nunca vai vender fiado, certo? Então, assim, perceba que ele nega o futuro. Se ele nega o futuro, ele tem que propor outro tempo. Que outro tempo ele está propondo aqui? Passado já foi, né? Fica bem evidente aqui, está explícito no texto que ele propõe o presente. Ah, bacana. Então, Drummond não está se isentando daquilo que ele está propondo, ele está apenas negando o futuro, porque o futuro nunca chega, né? Se alguém viver 100 anos, viveu 100 anos no presente. Né? O futuro tem a ver com sonhos, o passado tem a ver com lembranças, mas, né, cronologicamente a gente está sempre no presente, né? Então, o presente é tão grande, né? Porque quem viver 1000 anos vai viver 1000 anos no presente.
Por ser grande, é possível que a gente se afaste por acharmos que temos muito tempo, né? Mas ele fala, se isso acontecer, que não seja tão significativo, não nos afastemos muito. Vamos, é a proposta, de mãos dadas, né? Porque se há uma sociedade que caminha de mãos dadas, aqui é uma poesia social, né? Drummond teve muita poesia social, lírica, né? Social, tá? Lírico-amorosa, poesia social também, tá? Se estamos de mãos dadas, a sociedade caminha melhor. Então, ele não vai dizer, ele diz. Ele não vai distribuir, ele distribui. Ele não vai fugir, ele foge. Ele não vai cantar, ele canta. Ou seja, tudo que tem que ser feito hoje, no presente, né? Tudo que tem que ser feito de bom aqui, né? Porque uma sociedade que caminha de mãos dadas, né, produz ações que contribuem para o bem do todo. Ok? Então, o que a gente está fazendo agora é compreendendo o texto ou interpretando o texto, né? A gente leu. Agora, para perceber essas informações subjacentes que estão ali por trás, que não foram ditas, mas sugeridas, a gente precisa dar sentido àquilo que lê, né? Decifrando essas ideias, informações que estão implícitas. Agora, é muito importante a gente perceber essas pistas que o texto dá, certo? Às vezes são pistas morfológicas, como a que nós temos aqui, advérbio de negação e futuro. Às vezes fonológicas. Não sei se vocês conhecem aquele poema de Manuel Bandeira, em que ele fala do sino de Belém, né? Sino de Belém. Parece um poema bem simples, ó. Sino de Belém, bate bem, bem, bem pelos que ainda vêm. Sino da paixão, bate bom, bom, bom pelos que lá vão. Perceba que ele cria uma oposição entre bem, 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 bom, 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 né? Sino de Belém, que Belém, né? Belém do Pará ou Belém da Judéia, né? Belém da Judéia. Ele está falando do nascimento de Cristo, né? Lembra da musiquinha, ó? Bate o sino, pequenino sino de Belém, né? Já nasceu Deus menino para o nosso bem, né? Estamos às vésperas do Natal e antes que eu esqueça, Feliz Natal para você, para a sua família, tá? Tenha um restante de ano aí maravilhoso e um 2025 melhor ainda, tá? Antes que eu esqueça. Então, Feliz Natal para você e para a sua família. E vamos lá. Então, assim, ó, sino de Belém, bate bem, bem, bem. Por que bate bem, bem, bem? Porque em Belém nasceu, né, entre tantas crianças, um menino chamado Jesus. Então, sino de Belém, pelos que vêm. Os que vêm são os que nascem. Agora, observem, sino da paixão. Tá? A paixão tem a ver com o quê? Né? Com a morte de Jesus em Jerusalém. A mais ou menos 8 quilômetros dali. Belém e Jerusalém, duas cidades muito próximas. Então, em Belém são os que vêm, porque Jesus nasceu em Belém. Paixão, a morte, né? A morte são os que vão. Ó, bate bão, bão, bão. O toque é diferente. Os que vão. São os que vão, são os que morrem. Então perceba que ele deixa pistas no texto, né? Por meio de recursos fonológicos, em se tratando aí do especial do poema de Manuel Bandeira. Tá? Ok? Então vamos desenvolver essa habilidade. Tá? E eu digo a você, é possível sim a gente desenvolver essa habilidade, tá certo? Todos vocês. Um dia eu passei por isso, eu já tive muita dificuldade com interpretação de texto, mas né, comecei a resolver questões, me debrucei sobre textos, interpretação de texto e né, isso deu certo, tá bom? Quanto mais questões você resolver, pode ter certeza, mais facilidade você vai ter, mais essa percepção, essa visão holística do texto, das questões, você vai perceber que existe um padrão, né? E em especial a FGV, ela tem um padrão. Né? Se você pegar aí 100, 200 questões, parece muito, mas não é, viu? Quando você está estudando mesmo, isso é um número mínimo, tá? Você pega aí umas 500 questões só de interpretação da FGV, você vai perceber que tem um padrão, né? E algumas situações vão sendo replicadas, ou seja, repetidas, e você começa a entender como a banca trabalha em diversos aspectos aí da interpretação. Então, muito importante o que a gente vai fazer agora, conhecer a interpretação da banca, tá? Porque quando a gente estuda para concurso público, a gente precisa o quê? Conhecer a disciplina e conhecer a banca, não é assim? Então vamos lá, eu separei aqui 12 questões da FGV para a gente trabalhar, tá certo? Às vezes, né, a depender da situação, ela põe um texto base que vai servir de texto para 10, 12 questões da prova. Outras vezes, cada questão tem um texto, certo? Então, a gente vai trabalhar essa mescla aqui. Um texto para algumas questões ou um texto para cada questão. Então, vamos lá, vamos fazer essa imersão agora na interpretação de texto. Já teorizamos um pouquinho,
Agora a gente vai praticar, né? Porque praticar faz muita diferença. Vamos lá, né? Papel e caneta à mão, né? Vamos ver aqui detalhes que a gente precisa perceber em cada questão. Primeira, lembrando que todas são da FGV, tá certo? Todas as questões são da FGV. Adoro crianças, principalmente quando choram, porque aí alguém sempre as leva embora. Olha aí. Sobre os componentes dessa frase, assinale a única afirmativa inadequada. A FGV usa muito essa palavrinha, ó, inadequada. Inadequada quer dizer errada, incorreta, nesse contexto aqui, tá? Então vamos lá. A frase adoro crianças entra em contradição com o restante do texto. Não entra em contradição, tá? Por quê? Porque a gente percebe que se trata de uma ironia, né? Justamente a letra B, ó. O segmento, principalmente quando choram, mostra ironia. Então não entra em contradição, tá? Não entra em conflito, em choque, que a gente percebe que ele adora crianças, ó, quando alguém leva embora, certo? Então não entra em contradição. Ele só vai explicar como ele adora, né? Agora, o que que é ironia, né? Ironia é quando se afirma algo com intenção contrária. Geralmente é o falso elogio. E essa ironia é percebida no contexto. Se eu digo que alguém é inteligente, né, o contexto que vai dizer se é uma ironia ou não. Alguém trancou a chave o carro com as chaves dentro. Aí eu digo, meu filho é tão inteligente, né? Trancou o carro com a chave dentro, certo? Minha mãe estava me elogiando algumas vezes depois que eu fui descobrir que esses elogios eram ironia, né? Eu gostei tanto que você fez, né? Gostei tanto que não gostou. Então a ironia é afirmar algo com intenção contrária, certo? Alguém está cheirando mal, você fala, meu filho tá cheiroso, hein? Né? Foi que você comeu, né? Entendeu? O termo aí tem valor de lugar. O aí, em geral, é lugar, né? Eu estou aqui, você está aí. Agora, o aí pode ser tempo também, ó. Porque aí alguém sempre as leva embora. Aí é o quê? É nesse momento, nesse instante. Então, nem sempre o aí é lugar. Ó, foi aí que eu percebi. O que que é foi aí que eu percebi? Foi nesse lugar que eu percebi? Não. Foi nesse momento que eu percebi. Então, a letra C é a nossa resposta. O pronome as se refere a crianças. As é um pronome oblíquo feminino plural. Ele vai retomar um nome feminino plural também. Cadê? Crianças, feminino plural. Então, esse as retoma crianças. Ok. Certo? Não serve de resposta para a gente. Letra E, o termo embora equivale para as suas casas. Ó, essa informação é implícita. Eu preciso produzir sentido. Será? Ó, vamos lá, adoro crianças, principalmente quando choram, porque alguém sempre as leva embora. Leva a criança embora para onde? Para a sua casa. Então tá correto. Outro dia alguém sugeriu assim, a pessoa pode estar levando para outro lugar, pode estar sequestrando, só que a frase não quer dizer isso, né? Se fosse isso, é levar para um outro lugar estranho, que ninguém conhece, um sequestro, por exemplo, ele não iria adorar, não iria gostar disso. Né? Levar embora, eu preciso ter cuidado com uma coisa, para não extrapolar, certo? Porque muitas vezes os textos são plurissignificativos. E o que que é isso? Quer dizer que eles permitem diversas abordagens, diversas análises. Só precisa ter cuidado para não extrapolar e além daquilo que o texto permite inferir. Claro que o autor do texto pode ter uma intenção. E o texto, quando é lido, né, quando ele está nas mãos do leitor, ele é enriquecido com análises, com compreensões, com comentários. Mas eu preciso ter um limite e ver até onde o texto me permite ir. Claro que esse levar embora não é para um local estranho, certo? Nem por um estranho. Esse alguém, eu preciso inferir também que é alguém que está cuidando da criança. Então vai levar para um local seguro que todos conhecem. É alguém que alguém conhece para um local que todos conhecem. Por isso, né, equivale a para as suas casas. Isso aqui é uma informação implícita, ok? Está nas entrelinhas. A gente acabou de interpretar. Questão 1, letra C, ok? Até aqui tudo bem? Vamos lá, vamos de questão 2, né? Temos aqui um texto para, deixa eu apagar isso aqui, para questão 2 somente, deixa eu ver se pegar 3, não, só para questão 2, tá? Vamos lá, intercâmbio de alimentos. É um texto objetivo, denotativo, referencial. Vamos ver o que que a gente precisa extrair dele, ó. A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos seres humanos.
Nos primeiros anos de conquista, os espanhóis resistiram a comer produtos nativos americanos. Por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis enviavam à Europa todos os alimentos exóticos que os nativos lhes ofereciam para, de alguma forma, apaziguar a coroa pelas dificuldades que tinham de enfrentar os tão desejados metais preciosos. Progressivamente, por meio dessa troca entre América e Europa, a flora e a fauna de ambos os continentes foram modificadas. Por diversas plantas e animais adaptaram-se aos novos climas. Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi enriquecida. Aqui nós temos um texto objetivo, denotativo, né, referencial, cujo foco está na informação, né, um texto que expõe ideias, né, um texto com intenção de informar. Né? E a pergunta é a seguinte: o primeiro parágrafo do texto funciona como? Olha só, se a questão pede o primeiro parágrafo, a gente vai se concentrar no primeiro parágrafo. Eu li todo aqui para a gente se inteirar, né, do todo, ok? Mas o foco é o primeiro parágrafo. A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das transformações mais revolucionárias dos hábitos alimentares dos seres humanos. Perceba que nós temos aqui uma informação de caráter geral, né, genérica. Ela não está especificada. Ela vai ser especificada nos parágrafos seguintes. Ele vai dizer o que são essas transformações revolucionárias no que diz respeito aos hábitos alimentares. Então, o parágrafo 1, né, tem um caráter geral, parágrafos 2 e 3, ele vai especificar, certo? Então, aqui, ó, especificar, ok? Faz uma afirmação geral e depois vem com ideias específicas. Isso aqui é um método de interpretação chamado de construção do texto, chamado plano dedutivo, né? Você parte de uma ideia geral para ideias específicas, ok? Geralmente, o texto é composto assim, se estrutura assim, tá? Plano dedutivo, né? Ele parte, né, de uma ideia geral para ideia específica. Quando você produz um texto dissertativo, argumentativo, né, a ideia geral, que é a tese, vem na introdução. Na sequência vem os argumentos. Os argumentos são as ideias específicas. Então vamos lá. Feito isso, letra A, uma afirmativa que é explicitada no decorrer do texto. Ou seja, ela vai ser analisada, ela vai ser especificada. Exatamente. Questão 2, letra A. Ok? Uma informação que é contestada a seguir. Não é uma contestação. Ele vai contestar a própria ideia. Certo? Geralmente essa contestação acontece no desenvolvimento. Eu tenho aqui, ó, desenvolvimento. Certo? Ó, é possível haver contestação? Sim. Mas no desenvolvimento, não no primeiro parágrafo, logo após a introdução. Tá? Nesse desenvolvimento, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, vamos pensar aqui um desenvolvimento de um tema polêmico, certo? Tema polêmico. Quando se trata de temas para redação, existe o tema social, o tema polêmico, o tema científico e o tema metafórico. São esses 4 temas aí que você pode encontrar numa prova. Isso em dissertação argumentativa. Porque se for dissertação expositiva, como PF, PRF, você vai ter um estudo de caso, né? Aí é um assunto específico da sua área, da área em que você atua ou da área em que você vai atuar, ok? Então, tema polêmico. Aí eu tenho o seguinte, ó. No primeiro parágrafo eu posso colocar o que muitos pensam. O que muitos pensam, ok? Aí aqui, ó, no segundo parágrafo, por outro lado. Por outro lado. Aí vem o quê? Vem a contestação. Então, eu estou falando sobre doação de esmolas. É um tema polêmico. Há quem acha que é para dar esmola, há quem acha que não é para dar esmola. Então, eu poderia começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento mostrando que muitos pensam. No segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro do texto, eu diria, por outro lado, há quem defenda, há quem se oponha. Ok? Então, esse tipo de contestação ocorre no desenvolvimento, em geral, quando a gente trabalha temas polêmicos. Ok? Quando a gente trabalha temas sociais, não há contestação. Você trabalha causa e consequência, relações de causa e efeito. E o texto aqui nem é polêmico, nem é social, é apenas um texto informativo, expositivo. Essa ideia de polêmico, social é para textos argumentativos.
Letra C, uma referência histórica cujos termos são explicados. Essa introdução não traz aqui uma referência histórica, mas uma informação geral que vai ser explicitada, embora, né, o pano de fundo dela aí, né, seja uma informação histórica. Porque essa referência histórica é muito comum no desenvolvimento como estratégia argumentativa. Ok? Alusão histórica. É uma estratégia argumentativa, é uma ideia específica. Ok? Se, por exemplo, ó, lá na introdução do texto você fala que a violência no Brasil tem causas históricas e atuais, certo? Na introdução do seu texto você fala que a violência no Brasil tem causas históricas e atuais. Aí eu vou fazer uso de uma referência histórica para fundamentar o meu ponto de vista. Aí eu vou mostrar quais são essas causas históricas, quais são essas causas atuais, ok? Mas isso é na argumentação, não na introdução. Uma opinião pessoal que não é satisfatoriamente justificada. Claro que é comprovada, ele vai mostrar de maneira bem satisfatória. Você vê que o segundo e o terceiro parágrafo especificam essa ideia genérica, né? E a letra E, uma alusão à referência, geradora de curiosidade no leitor. Não gera curiosidade. Essa curiosidade, certo? Essa referência geradora de curiosidade é muito comum em texto narrativo. Quando se cria um suspense, né, para prender o leitor ao texto. Ele chegou de repente. Ele conquistou o interesse de todos. Quem é esse ele, né? Ele é uma pessoa, ele é uma coisa, pode ser um carro, né? Ok? Questão 2, portanto, letra A. As questões 3 a 5 têm como base esse texto aqui de um parágrafo. Olha aí, um texto de um parágrafo gerou aí para a gente 3 questões. Vamos lá. Texto de 2018, né? O do autor Gilberto Porcidônio, jornal O Globo. Além do celular e da carteira, lembrando que 2018 foi a Copa, né? Copa da Rússia, foi? A Rússia, né? Além do celular e da carteira, cuidado com as figurinhas da Copa. Olha aí, o pessoal estava roubando figurinha da Copa. Quando ele fala, além do celular e da carteira, do cuidado, né, que você tem que ter. Pressupondo, ele está partindo do pressuposto que o leitor sabe o que é ter cuidado com o celular, sabe o que é ter cuidado com a carteira, né? Agora com as figurinhas da Copa. A febre do troca-troca de figurinhas pode estar atingindo uma temperatura muito alta. Um detalhe importante também que a gente precisa para inferir, para concluir, para depreender, é perceber se as ideias são literais ou metafóricas. Essa primeira frase do texto é literal ou metafórica, né? Figurada. Figurada, metafórica, tá? Preocupados que os mais afoitos pelos cromos possam até roubá-los, muitos jornaleiros estão levando seus estoques para casa quando termina o expediente. Pode parecer piada, mas há até boatos sobre quadrilhas de roubo de figurinha espalhadas por mensagem de celular. Olha aí. Então, chegando a Copa aí, né? Próxima Copa 2026, né? Então, cuidado aí com as suas figurinhas, né? Certo? Tá aí no jornal, ó. 3. Sobre a estrutura do título do texto, então a gente vai analisar só o título agora. Do título dado ao texto, a afirmativa adequada é: as figurinhas da Copa passaram a ocupar o lugar do celular e da carteira nos roubos urbanos. Não passaram a ocupar o lugar, elas se somam àquilo que é de interesse dos outros, né? De pessoas que não reconhecem o direito à propriedade privada. Então, não é que substituiu. As figurinhas da Copa se somaram. É mais um item para se preocupar. Ao celular e à carteira como alvo de desejo dos assaltantes, né? Daqueles que desconhecem o direito da propriedade privada, né? Isso é um eufemismo, né? Beber aqui um golinho de água. Ok. O alerta dado no título se dirige aos jornaleiros que vendem as figurinhas da Copa. Aqui é para todos, né? Certo? Para todos aqueles que colecionam figurinhas, que têm celular e têm carteira. Não só para o jornaleiro. Os ladrões passaram a roubar as figurinhas da Copa nas bancas de jornais. Não é isso, a gente está falando só do título. Então, além do celular e da carteira, cuidado. Cuidado é você. A gente está analisando, ó, só o título, ok? Às vezes acontece, sabe o quê? A questão pede um parágrafo, eu analiso o todo. Quando se trata de tirinha, então, às vezes uma questão, a FGV cobra tirinha, cobra charge, cartoon, quadrinho. Então, às vezes ela pede assim, ó, o segundo quadrinho, aí o aluno olha o todo. Cuidado, se ela pede só o segundo quadrinho,
só o primeiro, se ela direciona para um lugar, olhe só aquilo ali, tá bom? Então, no caso aqui, a gente tem que olhar só para o título. Na letra E, nós temos a figurinha da Copa se transformaram no alvo principal dos ladrões. Não, mais um alvo, mais um. Ok? Então, questão 3 aí, B de bola. Questão 4, sobre o mesmo texto. A febre do troca-troca de figurinhas pode estar atingindo uma temperatura muito alta. Então, como eu disse a você, a gente precisa saber se o trecho para análise é literal ou metafórico. E sendo literal e metafórico, que sentido eu posso produzir? Sobretudo para o que é metafórico, ok? A forma diminutiva, cadê? Vamos ver qual é a pergunta primeiro, né? Sobre os componentes dessa primeira frase do texto 1, a afirmativa adequada é: temos o seguinte, a forma diminutiva figurinhas tem valor afetivo. Não, figurinha não é afetivo, tá? Afetivo seria amorzinho, né? Mãezinha, paizinho, vozinha, voinha, tá? Aqui é figurinha só porque é uma figura pequena, ok? O vocábulo febre mostra que a atenção dada às figurinhas da Copa é vista pelo autor do texto como uma doença. Não, febre aqui é uma linguagem figurada, certo? Quer dizer que é algo que está, no momento aí, sendo de grande interesse, né? A febre do troca-troca é algo que está em alta, aí, é quase uma trend, né? Dá para a gente dizer assim, certo? A linguagem figurada A, presente em febre, tem continuidade no termo temperatura muito alta. Tanto febre quanto temperatura muito alta trazem aí linguagem conotativa, né? E o que é a conotação? Aqui a semântica também ajuda, certo? Tem denotação, que é a linguagem literal, a conotação, que é a linguagem figurada, ok? O termo troca-troca mostra a presença de elementos negativos no ato de colecionar as figurinhas da Copa. Pelo contrário, isso aqui é interação, né? Quem já colecionou, quem coleciona, né, sabe como é bacana isso aí, né? Isso é muito positivo, isso é entretenimento, descontração. Isso é até terapia às vezes, né? Conheço muita gente que coleciona e é terapêutico, é legal, é bom, né? Eu não já passei dessa fase, certo? Porque lá em casa eram 10 filhos, aí não dava para todo mundo ter figurinha da Copa, né? Aí era um álbum para todo mundo. Então, né, já passei, por isso acabei não desenvolvendo esse apego todo pelas próprias condições, né? Certo? Mas assim, quem coleciona acha muito bacana, não é negativo não. Provável que você também, né, seja um colecionador de figurinha da Copa e tem um álbum, tal, tal, tal. Né? A expressão temperatura muito alta indica o final de um processo doentio. Não, não tem nada a ver com doença. Tá? O negativo aqui é o pessoal desconhecer o direito que você tem sobre aquela figurinha, né? E subtrair, né? E levar. Tá? Não, nada de doentio aqui. É algo positivo. Ou seja, essa moda de colecionar figurinhas está próxima do fim. Em nenhum momento o texto permite deduzir, inferir ou concluir isso. Então, a gente precisa ter cuidado com o quê, né? Com as extrapolações. Okay? Não atribuir um sentido ao texto que ele não permite, né, em hipótese alguma. Questão 5, temos o seguinte, ó. Abre aspas, fragmento do texto. Preocupado que os mais afoitos, né, os mais animados, os empolgados, né, pelos cromos possam até roubá-los, muitos jornaleiros estão levando seus estoques para casa quando termina o expediente. Nesse segundo período do texto, né, perceba que a FGV, ó, nessas questões, ela começou pelo título, depois a primeira frase, agora a segunda frase, porque o segundo período é a segunda frase. O primeiro período é a primeira frase. Ela está segmentando o texto. Tá? O termo destacado, né, qual é o termo destacado aí? Tem seu valor semântico corretamente indicado. Né, a gente vai já descobrir qual o termo aí que deveria ser. Acho que é o trecho, né? Destacado. Vamos lá. Para casa indica finalidade. Bom que ela já destacou alguns termos aqui, né? Em geral, o para indica finalidade, né? Então vamos colocar aqui, ó. O para pode ser finalidade? Ó, pode. Finalidade, certo? Mas nem sempre ele é finalidade. Se você diz assim, estudo para o MPU, finalidade. Estudo para concurso, finalidade. Estudo para passar, finalidade. Mas o para também pode ser, sabe o quê? Pode ser direção. Direção ou lugar. Quando eu digo assim, olhe para cima, lugar, direção. Olhe para mim, direção, lugar. Ok?
E aí também que mais? Referência. Referência. Por exemplo, ó, para mim você tem razão, ok? Para mim você tem razão. Então, assim, em se tratando de para, é isso que a gente vai ter. Finalidade, direção, lugar ou referência, ok? Esse para aí, ó, para casa, é finalidade? Acho que não. É direção, né? Lugar, ok? Então aqui a gente tem direção. E como o tempo passa rápido, né? Estamos na quinta questão, já estamos com aproximadamente 40 minutos de aula. Passa rápido, né? Vamos lá, vai dar certo. Direção, lugar. Então, letra A, falso. Letra B, quando termina o expediente? Indica o local e o tempo da ação? Não. Aqui é só o tempo, né? O local não, ok? Preocupados indica a consequência das orações seguintes. Preocupados que os mais afoitos pelos cromos possam até roubá-los, muitos jornaleiros estão. Aqui é causa, não é consequência. A consequência é levar para casa, ó. Isso aqui é causa. Ó, por estarem preocupados, causa. Ó, muitos jornaleiros estão levando seus estoques para casa. Então, a consequência está aqui, ó, consequência. Então, você vê que a banca aqui ela está cobrando relações lógicas, né, de causa e consequência. Então, por estarem preocupados, isso está acontecendo. Letra D, que os mais afoitos pelos cromos possam até roubá-los. Indica a razão da preocupação dos colecionadores, né? Preocupados, não é dos colecionadores não, né? Dos jornaleiros, né? São jornaleiros que estão preocupados com isso. Então, letra E. Muitos jornaleiros estão levando seus estoques para casa. Indica o resultado, tá aí, ó, a consequência, né? Resultado pode ser consequência, pode ser também efeito, certo? Efeito, ok? Da preocupação citada anteriormente. Vamos lá de questão 6 agora. Aqui nós temos o seguinte, que já é outro texto, né? Não é mais aquele texto anterior. Abre aspas. O mundo caminha para um consumo cada vez maior de alimento orgânico. O autor do texto apela para um tipo de figura de linguagem caracterizada pela... Perceba que a questão aqui, ela não está trabalhando especificamente figura de linguagem, mas é interpretação. Ó, o mundo caminha, né? O mundo aqui é o quê, né? É o planeta, certo? Claro que não, né? O planeta não sai do lugar. Além daquilo, da sua órbita ali, né? Movimento de rotação, translação, enfim. Mas o planeta não está caminhando. Isso aqui não é o planeta, mas são as pessoas do planeta. Então nós temos aqui o quê? A utilização de um todo significando parte, né? O que é esse todo? Esse todo é o mundo. E o que é essa parte? Essa parte são as pessoas do mundo. Quando eu digo assim, ó, a cidade é tranquila, são as pessoas que moram na cidade. A sala de aula estava atenta, são as pessoas que estão na sala, ok? Não se trata de personificação de seres inanimados, tá? Eu posso personificar seres inanimados? Sim. Por exemplo, aí, fale baixo que as paredes têm ouvidos. Personifiquei as paredes. Comparação entre um termo real e um termo figurado. Não há comparação aqui, tá? Em geral, a comparação é bem explícita. Clarice Lispector, não, Cecília Meirelles. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, ó, tal qual, ok? Comparação. Repetição enfática de termo. Não se trata de repetição. Essa repetição enfática a gente não percebe aqui de forma alguma, né? O mundo caminha para um consumo cada vez maior de alimento orgânico. Presença de termos de significação oposta. Também não. Termo de significação oposta seria, por exemplo, dia e noite, não e sim, tristeza, felicidade, chegar e partir, ok? Então, o que nós temos apenas é um todo significando parte. Todo é o mundo, o planeta. Parte são as pessoas desse mundo. Então, ao dizer o mundo caminha, são as pessoas do mundo que caminham. Portanto, você percebe que, embora o enunciado da questão traga o termo figura de linguagem, é uma questão de interpretação, certo? Questão 7, temos aí o seguinte. Ó, o sujeito entrou no restaurante e serviu-se, armando um prato gigantesco. Começou a comer, mas né, a gente vai já ver como é que ele estava comendo. Com rapidez, mas não era comer, era atropelar a comida com a fome de 7 gerações bíblicas. Nesse trecho de uma crônica, os segmentos começou a comer, mas não era comer, mostram uma. Cuidado, ó, para não interpretar só pelo aspecto morfossintático. Tá? O aspecto semântico é muito importante na interpretação,
Porque esse mas, gramaticalmente, é o quê? É uma conjunção coordenativa adversativa, que traduz, em geral, a ideia de quê? De oposição. E retificar é corrigir, certo? Eu digo assim, o mas pode ser retificação? Pode. Eu digo, ele não tinha 18 anos, mas 25. Houve uma retificação. Mas aqui não é uma retificação, não é uma correção. Eu estou apenas dizendo de outra forma para ser mais preciso, mais claro, ok? É uma incoerência. Incoerência é falta de lógica, falta de nexo, falta de sentido. Incoerência é contradição. Não, não é uma incoerência, tá? É uma intensificação? Sim. Se você observar, todo o texto é intensificado, certo? Ó, o sujeito entrou no restaurante e serviu-se. Ele armou um prato, né? Como se aludisse a uma obra, né, faraônica aí, certo? Gigantesco o prato. E aí ele começou a comer com rapidez. Ó. Perceba que tudo aqui é agigantado. Ele está atropelando a comida. De que modo? Ó, com a fome de 7 gerações bíblicas, uma fome grande, fome de séculos aí. Ok? Então todo o texto é intensificado. Redundância não, não é uma repetição. Né? A redundância é o pleonasmo, né? Encarar de frente, ninguém encara de costa. Fazer planos para o futuro, ninguém faz planos para o passado. Adiar para depois, ninguém adia para antes. Conviver junto, ninguém convive separado. Exportar para fora, ninguém exporta para dentro. Panorama geral, não existe panorama específico. Acabamentos finais, não existem acabamentos iniciais. Ok? Pequenos detalhes, não existe detalhe grande. Certo? Ambiguidade, também não. O que é ambiguidade? É o duplo sentido que gera falta de clareza. Ambiguidade é o duplo sentido que gera falta de clareza. Então não se trata de ambiguidade, ok? Mas de intensificar, porque todo o texto é intensificado. Então, questão 7 a gente anota aí, letra C. Questão 8, temos o seguinte, é uma frase de Machado de Assis. É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, ainda menos da polícia. A polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Há uma contradição lógica. Ei, existe contradição lógica? Contradição é falta de lógica, entendeu? A incoerência é contradição. Então não existe contradição lógica. Letra B. O texto mostra fraco poder argumentativo por tratar-se de uma opinião. Quando você faz uma dissertação argumentativa, você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma opinião e fundamentar. Então, como é que o texto apresenta fraco poder argumentativo por tratar-se de uma opinião? Essa informação não procede. Tá? Inclusive, argumentar é defender a sua opinião, que é o ponto de vista, tese. O segundo período é uma explicação que justifica o período anterior. Exatamente. Inclusive, entre os dois períodos, a gente poderia colocar uma vírgula e o conectivo porquê. Observe, ó. É minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, e ainda menos da polícia, porque a polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Ok? Pois o segmento e ainda menos da polícia retificam a afirmação anterior. Retificar é o quê? É corrigir. Então não há essa retificação, essa correção. Há uma ênfase, tá? Há um realce. Os dois períodos do texto poderiam trocar de posição sem alteração do seu sentido original. Não pode. Olha só, fica a dica, tá? Quando nós temos oração coordenada assindética, ela começa a frase, que é a oração independente sem conjunção. Na sequência vem oração coordenada sindética, ok? E essas posições não podem ser trocadas. Se eu tenho oração subordinada adverbial e depois oração principal, eu posso inverter. Por exemplo, à medida que vivemos, amadurecemos. À medida que vivemos, oração subordinada adverbial. Amadurecemos, oração principal. Posso inverter. Amadurecemos à medida que vivemos. Ok? Agora, quando se trata de oração coordenada, a oração que não tem conjunção começa o período. É minha opinião, tal, tal, tal. Aí depois, a polícia, não posso inverter. Por exemplo, estudei e passei. Eu não posso inverter isso aí. Tá? Estudei e passei. Passei e estudei? Tá? Não pode. Primeiro vem a oração coordenada a sindética, depois vem a oração coordenada sindética. E ainda que, né, a gente veja aqui uma oração subordinada, a gente percebe que essa explicação tem que vir depois, tá? Ok? A explicação tem que vir depois. Primeiro vem uma afirmação, depois a justificativa. Estude, que vale a pena.
Estude, ó, né? Agora, explicação, que vale a pena. A explicação é a justificativa. A justificativa tem que vir depois. E, em geral, né, pode guardar essa informação aqui, ó. A oração coordenada sindética vem primeiro, a oração coordenada sindética vem depois, tá? Questão 9, temos aí o seguinte, ó, Minas já escolheu o território de sua capital, cuja descrição Olavo Bilac está fazendo na Gazeta. Belo Horizonte, isso aqui é uma discussão do século XIX. Belo Horizonte parece antes uma exclamação que o nome, como Buenos Aires, Bons Ares. Sobram na história mineira homens honrados e patriotas para designar a capital futura, Machado de Assis. Pode-se deduzir, inferir, depreender da leitura desse segmento que Olavo Bilac já havia escrito um poema sobre a futura capital. Não se trata de poema, mas de descrição. E não está no passado, porque havia escrito é pretérito mais que perfeito composto. É algo que está acontecendo agora. Ó. Ele está fazendo, mas não é poema, é uma descrição. Ok? Descrição é um texto que faz um retrato verbal aí de algo. Machado de Assis já havia apontado um nome patriótico para a futura capital. Em nenhum momento o texto diz isso. Ele diz que sobram nomes de homens honrados e patriotas que poderiam dar nome à cidade. Belo Horizonte não era visto por Machado de Assis como um bom nome para a futura capital mineira. Exatamente. Ele fala, Belo Horizonte é antes uma exclamação que o nome. Ó, segundo período do texto. Belo Horizonte parece antes uma exclamação que o nome. Belo Horizonte. Como Buenos Aires, né? Bons Ares, Belo Horizonte. O território destinado à futura capital mineira era montanhoso, completamente desconhecido. Em nenhum momento, nem nas linhas, nem nas entrelinhas, a gente obtém essa informação. Isso aqui extrapola aquilo que o texto diz. A escolha de um nome de homem não considerado honrado, o texto não fala de homem não considerado honrado. Ok? Já tinha sido sugerido. Isso aqui também extrapola. Letras D e E vão além daquilo que o texto permite concluir. Questão 10, né? Estamos caminhando aí para as três últimas, tá? Luís XIV, lembra? O rei absolutista francês chegou a dizer: o Estado sou eu, né? O último rei absolutista vai cair na França em 1830, né? Quando tem ali a Revolução Francesa, encerrando a Revolução Francesa. Por isso Delacroix pintou aquele quadro, né? Com a mulher assim segurando algo, naquele bem protagonista ali, dizendo a liberdade ganhando o povo, né? O nome do quadro, de Delacroix. Representa ali 1830 a queda do último rei absolutista, o Carlos X, né? E aí nós temos o seguinte, o Luís XIV é rei absolutista, mas um pouquinho anterior a ele. Ele dizia o seguinte, toda vez que preenche um cargo, gera 10 descontentes e um ingrato. Olha aí, só tem uma vaga, né? O que ficou com a vaga é um ingrato, os que não ficaram são descontentes. Sobre essa afirmativa, assinale a opção correta. O governante nunca fica satisfeito com as nomeações para cargos públicos. Exatamente. Ele é governante, ele nomeia alguém. A pessoa que ele nomeou ficou ingrata, não agradeceu. E os outros estão descontentes porque não foram nomeados. Nem todo indivíduo nomeado para um cargo público esquece o favor recebido pela nomeação. Não, o texto não está falando nem todo, está falando que quem é nomeado é ingrato. Quem não é, está infeliz. Os candidatos nomeados, não, nomeia, está falando de um, tá? De um, não são candidatos nomeados, tá falso. A nomeação para um cargo deve obrigatoriamente estar ligada à competência do candidato. Não está falando de competência, mas de agradecer. O preenchimento de cargos públicos é uma tarefa difícil, pois todos os candidatos ficam descontentes. Todos não, ele falando de 10. 10, claro, é um número simbólico aqui, é a maioria, tá? Mas não são todos, tá? Tá falando da maioria, não todos. Ok? Questão 11, né? Penúltima, temos aí o seguinte. Um teólogo francês afirmou: vivemos em uma época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. Sobre esse texto, é correto afirmar que apresenta uma tese apoiada em argumentos fundamentados em testemunho de autoridade. Não tem. Esse testemunho de autoridade é quando a gente faz uma citação transcrevendo o discurso alheio para a nossa fala. Por exemplo, de acordo com Zygmunt Bauman, segundo Nietzsche, para Foucault, né? Quem já fez, né, um TCC, um trabalho acadêmico, um artigo científico, sabe que precisa ter isso aí, né? Para validar aquilo que você defende. Aquilo que você defende se ancora na ideia de especialistas.
Mostra elementos de caráter científico. Não, aí não tem nada de científico, né? Certo? Colecionados segundo uma opinião, selecionados segundo uma opinião pessoal. Alerta para o perigo da extinção da raça humana. Ele não está fazendo esse alerta, né? Causado pela irresponsabilidade de muitos. Ele não está dizendo que a raça humana está na iminência de extinção. Se apoia numa estratégia de intimidação pelo medo. Implicitamente, nós temos isso, tá? Subentende-se isso. Vivemos uma época perigosa. Você precisa ter cuidado, né? O homem domina a natureza antes que ele tenha aprendido a dominar a si mesmo. Então, se o homem não aprendeu a dominar a si mesmo, então isso é um perigo. Perigo para a humanidade, para os relacionamentos, tá? Perigo para o ambiente em que esse tipo de homem se encontra. Então, implicitamente, está subentendido isso aí. Se estrutura a partir de uma afirmação seguida de uma oposição. Para haver oposição, eu preciso ter uma ideia de oposição, ainda que o conectivo mas não esteja presente na frase. Porque muitas vezes eu tenho ideia de oposição, ainda que o conectivo não apareça. Por exemplo, você dedicou sua vida a esse projeto, não seu coração. Você dedicou a sua mente, não seu coração. Pronto, de novo. Você dedicou a sua mente a esse projeto, não seu coração. Há uma ideia de oposição, né? Mas não seu coração. E aqui a gente não tem essa ideia de oposição, nem subentendida. E por último, questão 12. Lê o julgamento equivocado sobre alguns profissionais médicos a seguir. O clínico é aquele sujeito que sabe tudo e não resolve nada. O cirurgião não sabe nada e resolve tudo. O psiquiatra não sabe nada e não resolve nada. Esse julgamento mostra erro grave, já que apoia sua argumentação em o quê? Em uma generalização excessiva, né? Isso aqui é FGV aí, né, sendo boazinha, né? Tá altamente generalizante, é tudo, nada, né? Ok? Testemunho de autoridade, ó, olha só como isso aqui já apareceu, ó. Aqui, ó, testemunho de autoridade. Por isso que é bom a gente resolver questões da banca, né? A gente já sabe o que é testemunho de autoridade, comentei há pouco. Analogias, comparações indevidas? Não, não há analogias aqui indevidas. Não há nem analogia aqui, né? Ele está falando está pontuando cada profissional. O clínico, o cirurgião e o psiquiatra. Um conjunto de opiniões alheias? Não, a opinião dele, tá? Alheias é como se eu estivesse transcrevendo a opinião do outro, não minha. Uma pesquisa não identificada. Isso aqui não é fruto de pesquisa, não. É só uma generalização excessiva, ok? Questão 12, portanto, letra A. E olha aí que maravilha, né? Natal antecipado, técnico do MPU. É verdade isso aqui? De 900 por 270? Pessoal do estúdio aqui, é verdade? É verdade, né? Isso aqui não é nem bom não, isso é muito bom, né não? Isso sim é um Natal, viu? Né? No conceito, né, não teológico aqui, que maravilha. Então, meu aluno, minha aluna, ó, aproveite, tá? Isso aqui é um presentaço, porque nós queremos que você seja concursado, concursada. E detalhe, você investe 270, pode parcelar em 12 vezes de R$ 22,50 e os benefícios são por quanto tempo? Para a vida toda. Você vai ser aprovado, vai ter 1 década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, até se aposentar. Olha aí que maravilha. Certo? É para a vida toda, então é muito pouco. Daqui a 10, 20, 30 anos isso aqui não é nada mais, com inflação e outras coisas. Aí você vai estar ganhando muito, muito, muito mais do que isso. Então, aproveite. Tá? A relação custo-benefício maravilhosa, viu? E o que o Tiradentes oferece, ninguém oferece. Porque não é só valor, né? É qualidade, assertividade. Com a equipe que está comprometida de fato com a sua aprovação. Pode ter certeza disso. Ok? Com isso, finalizamos nossa aula. Interpretação de texto, exercício para FGV, foco no MPU, né? Que vem o MPU e a gente vai estar junto aí, tá? Para gabaritar português. Aqui não tem brincadeira não, é para gabaritar mesmo. Valeu, meu aluno, minha aluna, ó. Beijão no coração, Feliz Natal a todos vocês, ótimo ano novo e 2025 estamos aí, se Deus quiser, firmes e fortes, tá? Tchau, tchau.